Olá, o Senado agora está começando com notícias sobre a violência contra a mulher, pesquisas científicas em seres humanos e o desastre ecológico em Minas Gerais. Uma comitiva de senadores vai à cidade de Mariana para uma diligência no local onde se romperam 2 barragens da mineradora Samarco na semana passada. Mais de 20 pessoas estão desaparecidas. Os trabalhos na região central de Minas Gerais vão ser acompanhados pela Subcomissão de Mineração. O rompimento de 2 barragens de rejeitos da mineradora Samarco já é considerado o maior desastre ambiental de Minas Gerais. O local mais atingido foi o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, que ficou praticamente soterrado por um mar de lama. Os senadores decidiram enviar uma comitiva para averiguar a destruição e as providências que estão sendo tomadas para atender aos atingidos pela tragédia. Infelizmente, tivemos um acidente grave e que temos que tirar a lição sobre esse acidente, porque são inúmeras represas de rejeito na área de mineração em nosso país. Os senadores também aprovaram uma audiência pública para tratar sobre o rompimento das barragens de rejeitos em Minas Gerais. O objetivo da visita é o de permitir à subcomissão tomar conhecimento do que ocorreu em Bento Rodrigues e analisar tecnicamente as medidas que estão sendo tomadas pelas autoridades públicas. As datas da diligência à cidade de Mariana e da audiência pública no Senado ainda vão ser marcadas. Desastres como o da cidade de Mariana reforçam uma proposta em debate no Senado, que o desenvolvimento não deve levar em conta só a economia, mas também a qualidade de vida e a preservação da natureza. Os senadores da Comissão de Meio Ambiente aprovaram o projeto que determina o cálculo do PIB verde. A metodologia de cálculo do PIB verde deverá ser discutida por pesquisadores e técnicos do governo e vai levar em conta o patrimônio ecológico nacional. Também vai incorporar o Índice de Riqueza Inclusiva, que foi padronizado pelas Nações Unidas durante a Rio+20 em 2012 e que avalia aspectos ambientais e sociais do desenvolvimento. Nós temos noção do crescimento da economia, né? E essa é um medidor um pouco trágico para a sociedade brasileira, porque o PIB só aumenta quando tem catástrofe, acidentes, não é? Quando se produz alguma coisa. Quando está tudo em paz, não, o PIB fica estagnado. No caso do PIB verde, nós vamos ter uma noção exata a cada ano daquilo que nós perdemos de natureza em função do modelo de produção que nós adotamos. Esse projeto do PIB verde vai agora ser analisado na Comissão de Assuntos Econômicos. A cada 12 segundos, uma mulher é estuprada no Brasil. Em 5 anos, os casos subiram 168%. O número de homicídios contra negras também cresceu, 54%. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher se reuniu para debater as agressões nas ruas, em casa e dentro de universidades. Os números estão no mapa da violência divulgado nesta semana. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. As principais vítimas são negras. Os assassinatos subiram 54% em 10 anos. Em 55% dos casos, os crimes foram cometidos em casa e 33% dos agressores são parceiros ou ex-parceiros das vítimas. Infelizmente, os números são assustadores. Todo o avanço que tivemos no início da implantação da Lei Maria da Penha, que já acabou de completar 9 anos, ela começa a se perder no sentido de que os números voltaram a aumentar. Violência que está nas ruas e se reflete dentro das universidades. Nos últimos 10 anos, só nos cursos da área de saúde, foram registrados 112 estupros na Universidade de São Paulo. Isso é fruto dessa cultura da naturalização da violência que culpa a mulher pela própria violência. A representante da USP reconhece o problema e defende o treinamento de seguranças e policiais. Vocês pensam que a violência se dá à noite? Não é. Basicamente é durante o dia, até na hora do almoço. Então o cara chega, pode ser gente de fora, agarra a menina e finge que está namorando.
mas na verdade ele não está. Ele está querendo se aproveitar dela, estuprar, etc. A estudante de medicina da USP aponta falhas nas investigações internas. O que sempre acontece? Tem essa revitimização, então as meninas muitas vezes têm que contar de novo seus relatos na frente dos agressores. Tem um silenciamento por parte da comunidade, por parte dos alunos, por parte dos professores. Para o Conselho Nacional da Juventude, é preciso criar espaços de denúncia. Para uma mulher chegar a vir a público e fazer essa denúncia é muito difícil. E as universidades, elas se negam a produzir esses espaços de escuta, espaços onde essa denúncia ela ganhe eco. A representante do Ministério Público sugere mudanças nos regimentos disciplinares das universidades. Para definir claramente que tais condutas são passíveis de punição rigorosa e também para definir sanções de fato gravosas para os praticantes desse fato, independentemente da possibilidade, que nós sabemos que existe, deles serem punidos civilmente ou criminalmente no âmbito externo. O Senado estuda um marco legal para as pesquisas científicas em seres humanos. A matéria está na Comissão de Ciência e Tecnologia, que fez uma audiência pública para discutir o texto. Houve divergência sobre pontos importantes do projeto de lei. As pesquisas com seres humanos no Brasil são autorizadas e fiscalizadas por um sistema que envolve comitês de ética das instituições pesquisadoras e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, subordinada ao Conselho Nacional de Saúde. 727 comitês funcionam hoje no país. Uma das principais críticas ao atual modelo é a demora para conseguir realizar uma pesquisa. Pacientes que poderiam se beneficiar de algum tratamento e que não recebem o tratamento porque eles acabam perdendo a oportunidade e a gente fica aí de mãos amarradas sem poder oferecer algo que possa ser significativo e representar uma esperança para o paciente. A burocracia afeta a pesquisa clínica como um todo. A burocracia limita o acesso a novas moléculas, dificulta o financiamento da pesquisa que não tem participação da indústria, a gente esquece isso. Essa burocracia restringe a independência acadêmica, porque o pesquisador acadêmico hoje ele depende em grande parte da indústria farmacêutica para manter uma linha de pesquisa. A Fundação Oswaldo Cruz defendeu o atual sistema de controle ético de pesquisas e sugeriu várias alterações ao projeto. A gente entende que a criação de comitês de éticas independentes caracteriza uma possível subordinação dos comitês de éticas a diversos interesses e não a garantia da ética e a preservação do ser humano exclusivamente, né? A avaliação ética e regulatória dos projetos de pesquisa em apenas uma única instância desconsidera o sistema CEP-CONEP, um dos mais avançados do mundo no que diz respeito à garantia de controle social. O coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa considerou o projeto um retrocesso, sugeriu mudanças e apresentou dados recentes sobre a redução do tempo de tramitação de processos para a liberação de pesquisas. Essa ideia que nós temos projetos ainda demorando um ano e meio, etc., é uma coisa inteiramente fora da realidade do momento atual, certo? E eu diria, inclusive, queria chamar a atenção que ficar veiculando prazos fora da realidade prejudica, inclusive, ao país receber novos estudos. Nós consideramos que o conjunto dos direitos que estão sendo ameaçados nesse projeto são um retrocesso importante e, portanto, seria muito importante se fazer um esforço aqui no Senado de procurar rever essas questões e garantir um projeto de lei que fosse efetivamente positivo. Os senadores discordaram de que o projeto seja um retrocesso, mas reconhecem que mudanças serão feitas. Não há por que temer que o projeto vá sair daqui deformado ou querendo perseguir alguém ou querendo excluir alguém. Mesmo que tenham sido usadas palavras como retrocesso e desserviço, eu penso que no regime democrático, doutor Cláudio, no regime democrático, é possível exatamente essa convivência com respeito. Esse projeto nasce por conta de um paciente que estava condenado a morrer em 6 meses, está vivo ainda hoje. As instituições que atendem a pacientes com câncer podem ganhar um incentivo financeiro. A repórter Dinalva Ferreira explica o projeto que tramita nas comissões do Senado. Nesta terça-feira, ele recebeu o aval do Colegiado de Assuntos Econômicos.
A proposta que foi apresentada pela Comissão de Assuntos Sociais permite às pessoas físicas e jurídicas abater do imposto de renda as doações feitas a instituições e serviços de saúde que atuem na prevenção e tratamento do câncer. De acordo com a proposta, a pessoa física poderá abater todo o valor doado desde que não ultrapasse 10% da renda bruta anual. No caso de pessoa jurídica, o limite de dedução é de 2% do imposto devido. Esse projeto nos permite maximizar os orçamentos da área de tratamento oncológico, que ressente muito de recurso, tanto por parte dos estados, União e municípios. Os senadores também aprovaram proposta apresentada pelo senador Antônio Carlos Valadares, que troca de Selic para IPCA o indexador das dívidas dos municípios. O senador José Pimentel tinha apresentado parecer pela prejudicialidade da matéria. Tinha um lobby no Brasil, senhor presidente, nos anos 90 e no início desse século XXI, em que os prefeitos diziam: só paga a Previdência quem é tolo. Nós não vamos pagar. Em 2007, nós enfrentamos este problema e a partir daí passamos a ter essas negociações generosas. Parcelamento em 240 meses do dinheiro que a prefeitura se apropriou do seu empregado. Mas o parecer foi rejeitado. Venceu o voto em separado apresentado pelo senador Fernando Bezerra em favor do projeto. Esse é um pedido dos prefeitos brasileiros durante a marcha aqui em Brasília. É pleito que está na pauta da Comissão Especial do Aprimoramento do Pacto Federativo. O colegiado vai analisar novamente esse projeto que troca o índice de correção das dívidas dos municípios com o INSS. É que o texto aprovado não é a proposta original, mas um substitutivo. Outra notícia sobre finanças públicas. O plenário do Senado aprovou uma resolução que elimina barreiras às operações de cessão de créditos da dívida ativa de estados e municípios. Para entrar em vigor, a matéria dos senadores José Serra e Romário ainda tem que ser promulgada. Agora uma notícia para quem pensa em comprar produtos eletrônicos. Hoje, aparelhos como tablets, notebooks e smartphones são livres dos impostos PIS e COFINS. Uma medida provisória determinou que eles passem a ser tributados a partir de dezembro. Mas o Congresso pode adiar a cobrança para janeiro. A matéria está sendo analisada por senadores e deputados. O relator decidiu manter os produtos livres de impostos durante o fim do ano. Dessa maneira, nós deixamos de incidir com novas alíquotas nesse período do Natal, onde há uma tendência de crescimento das vendas e também de desova dos estoques. E, por outro lado, nós mantivemos o restante, levando em consideração as posições do governo que colocam a necessidade, de fato, de esses recursos entrarem para que se possa produzir um equilíbrio fiscal no ano que vem. O relatório do senador Humberto Costa sobre a medida provisória ainda tem que ser aprovado pela comissão de parlamentares dedicados à matéria. Depois vai aos plenários da Câmara e do Senado. A MP também altera os critérios para a cobrança de IPI sobre vinhos e destilados. A comissão mista que estuda a reforma da legislação brasileira de inteligência ouviu em audiência pública as propostas de oficiais de informações e representantes da ABIN. Em 1999, quando a atual legislação brasileira de inteligência entrou em vigor, smartphones não existiam, o tráfego de dados via internet era mínimo comparado com o que é hoje e as redes sociais ainda estavam no comecinho. Zap Zap? Nem falar. Mas o que você diria se soubesse que o satélite por onde passam todos os dados do nosso país nem brasileiro é? Ele é mexicano, o dono dele é o Carlos Slim. E se alguém calcular errado, se alguém deixar cair café sobre a mesa de controle e desviar 2 segundos o ângulo desse satélite geoestacionário, isso significa que o Brasil perde a sua capacidade de se comunicar.
Ou seja, mandar mensagem pelo WhatsApp, ligar pelo celular, tudo isso acabou. A internet no Brasil praticamente acaba. Os convidados se queixaram da falta de uma política nacional de informações imprescindível para o planejamento e a estratégia em vários setores. A BIM foi criada em 99. Nós estamos em 2015. Cadê o nosso PNI, que é o Plano Nacional de Inteligência? Além da necessidade de tecnologia de ponta, eles também reivindicaram a modernização na estrutura de trabalho e a contratação via concurso de novos oficiais de inteligência para um quadro que consideram insuficiente. Sem informações, nos tempos de hoje, ainda mais difícil é fazer um bom governo, porque há uma rapidez muito grande nos acontecimentos e quem não tem informações do que está acontecendo não governa bem. O Senado assinou um acordo de cooperação parlamentar com a Câmara Alta da Rússia. O acordo prevê o aperfeiçoamento das relações políticas entre a Federação Russa e o Brasil. Assinaram o acordo o presidente Renan Calheiros e a representante do Conselho da Federação Russa, Valentina Matvienko. O objetivo é melhorar as relações nas áreas de interesse mútuo, como economia, tecnologia e cultura. Vamos priorizar as matérias que estão em tramitação nos parlamentos e aprofundar a parceria de modo a atingirmos objetivos com relação ao intercâmbio comercial, que precisa voltar a crescer. Foi lançado nesta terça-feira o livro Arquivo S, o Senado na História do Brasil. A obra é de graça. O livro traz 12 reportagens publicadas no Jornal do Senado sobre a participação dos senadores na história do país. Todo o conteúdo do livro foi produzido a partir de documentos raros, guardados pelo Arquivo do Senado. A obra está disponível gratuitamente na internet. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.